Na primeira noite de núpcias, ela sussurrou algo que ele jamais esperaria ouvir. Nunca fui tocada. Aquele segredo mudou tudo entre eles, e o que aconteceu naquela noite revelou uma verdade impossível de esquecer. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o final vai mexer com você de um jeito que você não imagina. O aroma de jasmim impregnava o ar noturno do Rio de Janeiro, quando Sofia Mendonça Almeida pronunciou aquelas palavras que mudariam 2 vidas para sempre. A suíte do Copacabana Palace, banhada pela luz dourada dos abajures Art Deco, parecia conter a respiração. Através das janelas amplas, a Avenida Atlântica exibia seu colar de luzes como uma testemunha silenciosa daquele momento. Nunca fui tocada, sussurrou ela com voz quase inaudível, seus dedos brincando nervosamente com a bainha de seu vestido de seda cor marfim. Daniel Santana Vieira, de pé junto à janela, congelou. O empresário de 41 anos, acostumado a negociações milionárias e a mulheres sofisticadas, sentiu como se o chão sob seus sapatos italianos se movesse. A mão que segurava a taça de vinho tinto tremeu imperceptivelmente. Olhou para ela. Realmente a olhou pela primeira vez, desde que haviam saído daquela igreja barroca em Salvador, há apenas 8 horas. Às vezes construímos fortalezas tão altas para nos proteger que acabamos nos aprisionando nelas. Pensou Daniel, surpreso com a direção de seus próprios pensamentos. Sofia, com seus 22 anos e aquela inocência que parecia tirada de outra época, permanecia sentada na beira da cama king size com dossel, os olhos cor de âmbar fixos no intrincado padrão do tapete persa. Seu longo cabelo castanho, agora liberado do elaborado penteado nupcial, caía como uma cascata sobre seus ombros desnudos. Era linda, indubitavelmente, mas o que sacudia Daniel naquele momento não era sua beleza, e sim sua vulnerabilidade transparente. Me desculpe, acrescentou ela interpretando erroneamente seu silêncio como decepção. Sei que não é o que você esperava. Daniel deixou a taça na mesinha de jacarandá e, pela primeira vez em décadas, fez algo completamente imprevisto. Sentou-se ao lado dela sem tocá-la e suspirou profundamente. Sabe qual é a maior ironia, Sofia? Disse com um sorriso cansado. Eu também nunca fui realmente tocado. Não no sentido que importa. Naquela noite, enquanto o rio dormia e as estrelas deslizavam lentamente pelo céu tropical, 2 estranhos unidos por um contrato matrimonial começaram a desmantelar, palavra por palavra, os muros invisíveis que haviam construído ao seu redor. E nenhum dos 2 podia imaginar a tempestade emocional que se aproximava. O sol da manhã inundava o escritório de Daniel na torre empresarial da Barra da Tijuca, projetando sombras geométricas sobre as plantas arquitetônicas espalhadas em sua mesa de vidro. Do 28º andar, o rio era uma tela abstrata de morros verdejantes, avenidas pulsantes e o azul infinito do mar. Daniel não via nada disso. Seus olhos, escurecidos por noites de insônia, revisavam mecanicamente os números do último projeto imobiliário em Florianópolis, mas sua mente seguia presa àquela suíte de hotel 3 semanas atrás. O casamento havia sido meticulosamente planejado, como todos os seus projetos. A família Mendonça Almeida, de tradicional linhagem baiana, mas economicamente em ruínas após os desastrosos investimentos de Antônio Almeida, precisava de um salvador. Daniel precisava de legitimidade social, e, embora jamais admitisse em voz alta, estava cansado da solidão. Um casamento de conveniência, haviam concordado, benéfico para ambas as partes, frio, calculado, perfeito. O que ele não havia calculado era a forma como Sofia o olharia naquela primeira noite, sem cobiça, sem fingimento, apenas medo e, surpreendentemente, dignidade. O interfone tocou, tirando-o de seus pensamentos. Senhor Santana, sua esposa está aqui. Diz que não tem hora marcada, mas... Daniel franziu o senho. Em 3 semanas de casamento, Sofia nunca havia visitado seu escritório. Mande-a entrar, Carla. Quando as portas de madeira de lei se abriram, quase não a reconheceu. A Sofia que entrou não era a jovem tímida que ele havia levado ao altar. Esta Sofia vestia um discreto terno azul marinho, o cabelo preso num coque baixo
e carregava uma pasta debaixo do braço. Suas bochechas estavam rosadas, não de vergonha, mas de determinação. "Bom dia, Daniel", disse com uma formalidade que o desconcertou. "Lamento interromper seu trabalho, mas precisamos conversar." Ele assentiu, indicando uma das poltronas de couro, mas ela negou com a cabeça. "Prefiro ficar de pé, obrigada, serei breve." Sofia abriu a pasta e tirou vários folhetos de universidades cariocas, colocando-os cuidadosamente sobre as plantas de Florianópolis. "Quero estudar História da Arte", anunciou com voz firme, mas não desafiadora. "A UFRJ tem um programa excelente. Calculei os custos e os horários." Daniel a observava, fascinado por essa metamorfose. "Por que me consulta?" "Pode fazer o que desejar, Sofia. Dinheiro não é problema." Ela ergueu o queixo, um gesto que ele já começava a reconhecer como sinal de sua determinação interna. "Não quero sua permissão, Daniel. Quero seu respeito. E quero que entenda que isto não é um capricho. É quem eu sou. Quem sempre quis ser." Houve um momento de silêncio em que ambos sustentaram o olhar. Pela janela, um bando de andorinhas desenhou círculos perfeitos contra o céu carioca, alheias ao drama humano que se desenvolvia a poucos metros. "Minha mãe diz que não é apropriado", continuou ela, um leve tremor traindo sua aparente segurança. "Diz que uma esposa da sua posição deve dedicar-se a obras beneficentes e eventos sociais, não sentar-se em salas de aula com estudantes." Daniel se levantou e caminhou até ela, parando a uma distância prudente. "Sua mãe e eu discordamos em muitas coisas, Sofia. Esta é uma delas." Fez um gesto em direção aos folhetos. "Quando começaria?" O sorriso que iluminou o rosto de Sofia foi como um amanhecer baiano, quente, luminoso, transformador. Daniel sentiu um estranho nó no estômago. "Cuidado, Santana", advertiu a si mesmo. "Não confunda a gratidão com algo mais profundo." O que não sabia é que já era tarde demais para tais advertências. A mansão dos Barros Pimentel resplandecia sob a noite carioca. Lustres de cristal derramavam luz sobre mármores centenários, enquanto a elite empresarial e social do Brasil circulava entre taças de champanhe e conversas estudadamente casuais. Era a primeira aparição social de Sofia como esposa de Daniel Santana, e todos os olhares gravitavam sutilmente em sua direção. Sofia usava um vestido verde esmeralda, que Daniel havia insistido em comprar no ateliê de Alexandre Hershkovich, no Leblon. "Muito decotado", ela havia protestado. "Perfeitamente elegante", ele havia rebatido. Agora, parada junto a uma coluna neoclássica, enquanto observava a dança social com olhos analíticos, sentia-se como um quadro em exibição, admirado, avaliado, mas fundamentalmente incompreendido. "Então você é a garota que capturou o solteiro mais cobiçado do Rio." Uma voz afiada como um estilete interrompeu seus pensamentos. Sofia virou-se para encontrar uma mulher de uns 50 anos, impecavelmente conservada, cujos olhos azuis a examinavam sem disfarce. "Regina Cavalcante", apresentou-se a mulher, estendendo uma mão carregada de anéis. "Fui amiga da primeira esposa de Daniel. Que Deus a tenha." "Sua primeira esposa não está morta, senhora Cavalcante", respondeu Sofia com um sorriso educado, mas firme. "Vive em Genebra com seu novo marido, pelo que sei." A mulher semicerrou os olhos, surpresa pela resposta. "Vejo que Daniel a pôs a par de seus fracassos matrimoniais." Recuperou rapidamente a compostura. "Que encantador! E como se sente ao passar de servir caipirinhas numa galeria provincial a ser a senhora de tudo isto?" O golpe foi certeiro. A senhora Cavalcante sabia perfeitamente que Sofia havia trabalhado como garçonete em eventos para ajudar financeiramente sua família. Sofia sentiu o calor subindo pelo pescoço, mas antes que pudesse responder, uma mão firme pousou suavemente em suas costas. "Sente-se exatamente como deveria sentir-se, Regina." A voz de Daniel era cordial, mas com um fio de aço. "Como uma ascensão merecida para alguém com verdadeira classe, algo que, lamentavelmente, o dinheiro não pode comprar." A mulher empalideceu visivelmente, antes de murmurar uma desculpa e afastar-se. Daniel manteve sua mão nas costas de Sofia, um gesto protetor que a surpreendeu. "Não preciso que me defenda", sussurrou ela, ainda que agradecida.
Eu sei, respondeu ele com um meio sorriso, mas gosto imensamente de fazê-lo. Mais tarde, enquanto o Bentley prateado cortava as ruas noturnas de volta ao apartamento na Avenida Vieira Souto, Sofia rompeu o silêncio. Por que me convidou para esse evento? Sabe perfeitamente que não me encaixo nesse mundo. Daniel a olhou de soslaio, seu perfil recortado contra as luzes intermitentes da cidade. Porque queria que visse com seus próprios olhos o quão vazio ele é, respondeu finalmente. Todas essas pessoas que me adulam, que me consideram parte de seu círculo, nenhuma me conhece realmente. Para elas, sou apenas uma conta bancária com pernas. Como eu era apenas uma transação para salvar minha família, as palavras escaparam antes que pudesse contê-las. O carro parou num sinal vermelho. O silêncio espessou-se entre eles como névoa. Eu também pensava assim, admitiu Daniel, seus olhos fixos no horizonte urbano. Até aquela noite no hotel. O sinal mudou para verde e o Bentley avançou, deixando a conversa suspensa num limbo emocional que nenhum dos dois sabia como navegar. A biblioteca do apartamento era o refúgio preferido de Sofia. Paredes forradas de livros do chão ao teto, uma escada deslizante de jacarandá para alcançar as prateleiras superiores, e aquelas janelas panorâmicas que enquadravam a praia de Ipanema como um quadro vivo. Lembrava-a das bibliotecas de seus romances ingleses favoritos, esses espaços onde os personagens encontravam não apenas conhecimento, mas também revelações sobre si mesmos. Sofia tinha começado suas aulas na UFRJ 3 semanas antes. Cada dia, ao retornar, fechava-se na biblioteca para revisar anotações e preparar ensaios. Daniel respeitava escrupulosamente esse espaço e esse tempo. Às vezes, ao passar, via-a através da porta entreaberta, concentrada, com um lápis segurando seu coque improvisado, mordiscando distraidamente o lábio inferior enquanto lia. Nesses momentos fugazes, sentia uma pontada de algo parecido com inveja. Inveja por sua paixão intacta, por sua capacidade de maravilhar-se, pela autenticidade que ele havia perdido em algum ponto do caminho. Naquela tarde chuvosa de outubro, Sofia estava absorta num livro sobre Portinari quando ouviu a porta abrir-se. Daniel apareceu com 2 xícaras fumegantes de café. Pensei que pudesse precisar disto, disse, colocando uma xícara na mesa com cuidado para não manchar suas anotações. Está tarde. Ela levantou o olhar surpresa. Eram mais de 10 horas e não havia percebido. Obrigada. Não sabia que estava em casa. Cancelei um jantar de negócios, explicou ele sentando-se na poltrona de couro à sua frente. Estava cansado de discutir com homens cujo único objetivo na vida é ter mais zeros em sua conta bancária que seu vizinho. Sofia sorriu fechando o livro. Parece que está tendo uma crise existencial, senhor magnata imobiliário. Talvez, concedeu ele com um sorriso cansado. Ou talvez esteja começando a perguntar-me se há mais na vida que construir edifícios cada vez mais altos. Lá fora, a chuva batia contra os vidros, criando uma bolha íntima que convidava às confissões. Sofia tomou um gole de café, observando-o por cima da borda da xícara. Por que nunca fala de sua infância? Perguntou subitamente. Conheço seu império empresarial, mas nada sobre o menino que você foi. Daniel tensionou-se visivelmente. Ninguém no Rio, nem mesmo suas ex-esposas, lhe havia feito essa pergunta. Seu passado era um território estritamente vedado, protegido por um exército de publicitários que haviam construído cuidadosamente sua imagem pública. Não há muito o que contar, respondeu evasivamente. São Paulo, bairro da Muca, pobreza, a história típica de superação. Nada é típico quando se trata de pessoas reais, insistiu ela suavemente. E você é muito real, Daniel Santana, por mais que tente ocultá-lo. Algo na forma como pronunciou seu nome, como se realmente o visse, desarmou suas defesas habituais. Levantou-se e caminhou até a janela, observando a chuva que distorcia as luzes do rio. Minha mãe nos abandonou quando eu tinha 5 anos. Começou, sua voz apenas audível sobre o som da chuva. Meu pai era estivador no porto. Bebia. Às vezes usava seus punhos para se comunicar. Sofia conteve a respiração, imóvel. Aos 7 anos, já vendia jornal antes da escola.
Aos 12, trabalhava na feira da Muca carregando caixas. Aos 16, deixei os estudos e comecei como servente de pedreiro, continuou sem olhá-la. Aos 19, convenci um pequeno construtor a me dar uma oportunidade como encarregado. Aos 23, hipotequei até minha alma para comprar meu primeiro edifício para reformar. Girou lentamente, enfrentando seu olhar. O resto é história. O garoto da Muca que transformou a miséria em ouro. Seu sorriso não alcançava seus olhos. Uma bonita fábula para a imprensa econômica. Sofia se levantou e caminhou até ele parando a um passo de distância. Sua proximidade era eletrizante e, ao mesmo tempo, terrivelmente vulnerável. Sabe o que eu vejo? Sussurrou. Vejo um menino que aprendeu muito cedo que não podia confiar em ninguém, que teve que construir uma armadura para sobreviver, que continua usando-a, embora lhe pese tanto que mal consegue respirar. A chuva aumentou, golpeando os vidros como se quisesse entrar. Daniel sentiu algo quebrar-se dentro dele, alguma estrutura de contenção edificada durante décadas. Levantou uma mão, quase tocando o rosto de Sofia, mas detendo-se a milímetros de sua pele. Não me analise, Sofia, advertiu sua voz rouca. Não sou um de seus projetos de reabilitação. Não, respondeu ela sustentando seu olhar. Sou sua esposa, por escolha ou por circunstância, mas sou. E acho que já é hora de começarmos a nos conhecer de verdade. Naquela noite, a distância física entre seus quartos separados permaneceu intacta, mas algo fundamental havia mudado. Os alicerces daquela estranha relação, construída sobre contratos e conveniências, começavam a tremer. A notícia chegou numa terça-feira de manhã, enquanto Sofia revisava suas anotações para uma prova sobre arte renascentista. O telefone vibrou com a melodia que havia atribuído à sua mãe. Hesitou um instante antes de atender. As conversas com Dolores haviam se tornado cada vez mais tensas desde o casamento. Sofia, seu pai sofreu um acidente. A voz de sua mãe soava frágil, quase irreconhecível. Nada grave, graças a Deus, mas está no hospital. Caiu de uma escada arrumando o telhado. O coração de Sofia deu um salto. Apesar de tudo, adorava seu pai. Antônio Almeida era um homem orgulhoso que havia preferido tentar consertar ele mesmo os defeitos de seu velho casarão soteropolitano antes de pedir ajuda financeira adicional a seu genro. Vou para aí agora mesmo, respondeu, já calculando mentalmente o que precisaria empacotar. 2 horas depois, quando Daniel retornou para um almoço imprevisto, encontrou Sofia no vestíbulo com uma pequena mala. O que aconteceu? Perguntou, alarmado por seu rosto pálido. Meu pai está no hospital. Não é grave, mas preciso ir, explicou ela rapidamente. Já pedi um táxi para o aeroporto. Daniel a observou por um momento, processando a informação. Cancele o táxi, disse finalmente pegando seu celular. Iremos no meu jato. Chegaremos na metade do tempo. A viagem para Salvador transcorreu majoritariamente em silêncio. Sofia, olhando pela janela do Gulfstream G650, surpreendeu-se ao sentir a mão de Daniel sobre a sua quando uma turbulência sacudiu o avião. Um pequeno gesto de apoio que, semanas antes, teria sido impensável. O Hospital São Rafael era um edifício moderno na periferia de Salvador, tão distante do luxo ao qual Daniel estava acostumado quanto possível. No entanto, entrou com passo firme, como se os corredores de linóleo e o cheiro de desinfetante fossem seu habitat natural. O quarto compartilhado onde Antônio Almeida repousava com um braço engessado e várias contusões era um estudo perfeito sobre as diferenças de classe no Brasil. Enquanto as famílias dos outros pacientes se espremiam em cadeiras de plástico, comendo marmitas, Dolores Mendonça permanecia ereta junto à cama de seu marido, como se sua postura impecável pudesse compensar a humilhação de estar em uma enfermaria comum. Minha filha, exclamou Antônio ao vê-la, seus olhos iluminando-se. Eu disse que não era necessário você vir. São só uns arranhões. Sofia aproximou-se para beijar sua testa enrugada, sentindo o nó na garganta que sempre lhe provocava ver seu pai mais envelhecido a cada vez. Deveria ter contratado profissionais para esse telhado, Sr. Almeida, interveio Daniel, apertando a mão de seu sogro com uma cordialidade que surpreendeu Sofia.
Tenho excelentes contatos na construção aqui em Salvador. Não preciso de caridade, Santana, respondeu Antônio com orgulho, embora sem hostilidade. Cuidei da minha família e da minha casa durante 50 anos. Não é caridade cuidar da família de Sofia, senhor, replicou Daniel. É minha responsabilidade agora também. Houve um momento de tenso silêncio, uma silenciosa batalha de vontades entre dois homens igualmente orgulhosos. Finalmente, Antônio assentiu imperceptivelmente, uma trégua tácita. Naquela noite, enquanto Sofia e Daniel jantavam na antiga casa familiar do Pelourinho, Dolores finalmente abordou o tema que claramente a atormentava. Sofia, temos que falar da casa, disse, servindo-se uma mínima porção de vatapá. O banco enviou outro aviso. Apesar dos pagamentos que vocês fizeram, ameaça executar a hipoteca se não liquidarmos o total pendente. Sofia olhou para Daniel confusa. Acreditava que os problemas financeiros de seus pais estavam resolvidos graças ao generoso dote que ele havia pago como parte de seu acordo matrimonial. Não entendo, murmurou. Pensei que tudo estava solucionado. Os credores venderam algumas dívidas a um novo grupo investidor, explicou Dolores, evitando olhar para Daniel. São mais agressivos em seus métodos. Daniel permanecia inusualmente silencioso, seu rosto inescrutável enquanto cortava meticulosamente um pedaço de carne. Que grupo investidor? Perguntou Sofia, sentindo uma inexplicável sensação de alarme. Grupo Santana Holding, respondeu Daniel antes que Dolores pudesse falar, sua voz perfeitamente controlada. Minha empresa. Ia comentar com você, mas surgiu o acidente de seu pai. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. Sofia sentiu como se lhe tivessem jogado água gelada. Os pratos de cerâmica baiana, as taças de cristal lapidado, até o crucifixo que presidia a sala de jantar há gerações, pareceram congelar-se no tempo. Sua empresa está ameaçando tirar a casa dos meus pais? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Não exatamente, respondeu ele olhando-a diretamente. Comprei as dívidas para protegê-los de credores menos compreensivos. Mas o banco precisa ver movimentações oficiais para manter a papelada em ordem. Dolores levantou-se abruptamente, murmurando uma desculpa sobre revisar algo na cozinha. Daniel e Sofia ficaram sozinhos, separados por menos de 1 metro de toalha bordada e por um abismo de desconfiança recém-aberto. Deveria ter me contado, disse ela finalmente. Teria mudado algo? Perguntou ele, deixando os talheres com precisão sobre o prato. Esta casa está em ruínas, Sofia. Seus pais não podem mantê-la. Você sabe perfeitamente. Não se trata da casa, replicou ela, sentindo que algo fundamental se quebrava dentro dela. Trata-se de honestidade, de confiança. Daniel a olhou longamente, como se estivesse recalculando coordenadas em um mapa mental. A confiança é um luxo que não pude me permitir por muito tempo, Sofia, disse finalmente. Talvez esteja esquecendo como funciona. Naquela noite, no pequeno quarto de sua infância, Sofia chorou pela primeira vez desde seu casamento. Não por tristeza, mas por frustração, pela sensação de estar presa em um labirinto de segredos e meias-verdades, onde até mesmo os gestos aparentemente generosos escondiam agendas invisíveis. O que não sabia era que do outro lado do corredor, no quarto de hóspedes, Daniel Santana Vieira, o homem que controlava meio Brasil com a ponta de seus dedos, também estava acordado, contemplando o teto rachado de uma casa centenária e perguntando-se, pela primeira vez em décadas, se havia cometido um erro fundamental em sua estratégia de vida. O casarão dos Sobrados, como chamavam os vizinhos a mansão dos Mendonça Almeida, por seus 2 pequenos sobrados decorativos, fervilhava de atividade. Operários iam e vinham, carregando materiais de construção, enquanto um arquiteto de prestígio supervisionava pessoalmente cada detalhe da restauração. Daniel havia insistido. Se iam conservar a casa, seria feito corretamente. Uma restauração completa que respeitasse a história do edifício, mas o dotasse de todas as comodidades modernas. Sofia observava o processo do pequeno pátio interno, sentada em um banco de azulejos centenários. Haviam-se passado 3 semanas desde a revelação sobre as dívidas. 3 semanas de distância cordial, mas glacial entre ela e Daniel.
cada um em seu quarto no Rio, corteses durante as refeições, praticamente estranhos apesar de compartilharem sobrenome e endereço. É como ver ressuscitar um doente terminal. A voz de seu pai a sobressaltou. Antônio sentou-se junto a ela, seu braço ainda na tipóia, mas seu semblante muito mais recuperado. Usava uma camisa branca impecável e calças bem passadas, como se quisesse estar à altura das circunstâncias, apesar dos andaimes e da poeira de obra. Pai, alguma vez sentiu que está vivendo uma vida que não é sua? Perguntou ela impulsivamente. Antônio a olhou longamente, seus olhos da mesma cor âmbar que os da filha, agora rodeados de rugas que falavam de preocupações e anos difíceis. Todos os dias, desde que a empresa quebrou, confessou com um sorriso triste. Um Almeida sem seu negócio familiar é como um pescador sem rede, perdido. Sofia apoiou sua cabeça no ombro do pai, um gesto que não compartilhavam desde que ela era adolescente. Acho que cometi um erro ao me casar com Daniel, sussurrou. Ele não é o que eu pensava. É pior ou melhor do que pensava? Perguntou Antônio, surpreendendo-a. Sofia refletiu. As imagens se sucediam em sua mente. Daniel defendendo-a diante da senhora Cavalcante, Daniel escutando-a falar apaixonadamente sobre Portinari sem interrompê-la. Daniel respeitando seu espaço e seus estudos, Daniel acudindo instantaneamente quando seu pai se acidentou. Mas também, Daniel ocultando-lhe informação, Daniel manipulando situações das sombras, Daniel e seus muros impenetráveis. É diferente, respondeu finalmente. Mais complicado. Há bondade nele, mas também escuridão. Segredos. Como em todos nós. Antônio olhou para o céu baiano, impossivelmente azul entre os ramos das árvores frutíferas. Sabia que sua mãe e eu também não nos casamos por amor? Foi um casamento arranjado por nossas famílias. O amor veio depois, lentamente, construído dia a dia como esta casa. Mas ao menos foi honesto desde o princípio, protestou Sofia. Antônio soltou uma gargalhada surpreendentemente juvenil. Que nada. Disse a ela que era o herdeiro de uma próspera empresa familiar. Omiti mencionar que estávamos à beira da falência e que meu pai havia hipotecado até sua alma para manter as aparências, confessou. Todos escondemos verdades, filha. A questão é se o que ocultamos fazemos para proteger a nós mesmos ou para proteger aos demais. Antes que Sofia pudesse responder, um estrondo metálico interrompeu a conversa. Um dos andaimes havia desabado parcialmente, revelando uma seção de parede que havia estado oculta sob camadas de reboco durante gerações. Senhor Almeida, chamou o arquiteto emocionado. Tem que ver isso. Sob as camadas de reforma moderna, havia aparecido um fragmento de pintura colonial. Cores surpreendentemente vivas representavam o que parecia ser uma cena religiosa. O arquiteto estava eufórico. Isso muda tudo, explicava enquanto limpava as mãos em um lenço. Sua casa poderia ter um valor histórico incalculável. Devemos chamar imediatamente o IFAM. Nessa mesma tarde, quando o sol começava a se pôr sobre Salvador tingindo o elevador Lacerda de Ouro Velho, Sofia encontrou Daniel no terraço da casa. Estava sozinho, contemplando a paisagem urbana, um cigarro apagado entre seus dedos. Não sabia que fumava, comentou ela aproximando-se. Não fumo, respondeu ele, girando o cigarro sem acendê-lo. É mais uma lembrança de hábitos que não quero retomar. Sofia apoiou-se no corrimão junto a ele, seus ombros quase se tocando. A pintura colonial pode mudar tudo, disse. Se a casa tem valor patrimonial, estaria protegida. Meus pais poderiam converter parte em museu, talvez obter subsídios. Daniel assentiu, pensativo. Falei com alguns contatos no Ministério da Cultura. Virão especialistas amanhã mesmo. Sua voz soava distante, profissional. Se for confirmado, me assegurarei de que o processo seja ágil. Sofia o olhou de soslaio, estudando seu perfil recortado contra o céu avermelhado. Por que faz tudo isso, Daniel? Perguntou diretamente. Por que comprar as dívidas da minha família? Por que restaurar esta casa? Por que casar-se comigo? Ele permaneceu imóvel durante o que pareceu uma eternidade. Quando finalmente falou, sua voz continha uma vulnerabilidade que Sofia nunca havia escutado antes. Vi você pela primeira vez há 2 anos, numa exposição beneficente de arte no Museu de Arte da Bahia.
confessou. Você servia caipirinhas aos convidados. Usava um vestido azul simples e tinha farinha no cabelo porque vinha diretamente da padaria onde trabalhava. Quando me ofereceu uma bebida, olhou-me diretamente nos olhos e sorriu. Não como se sorri para um milionário, mas como se sorri para um ser humano. Sofia conteve a respiração, as lembranças amontoando-se confusamente em sua mente. Naquela noite, enquanto todos os empresários e figurões tentavam me impressionar, você estava em um canto lendo um livro sobre Di Cavalcanti entre os serviços, continuou ele. Observei-a durante horas. Parecia tão real, tão autêntica. Então decidiu me comprar. As palavras saíram mais duras do que pretendia. Daniel negou com a cabeça, finalmente jogando o cigarro não aceso no chão. Decidi criar uma oportunidade para conhecê-la, corrigiu. Investiguei sobre sua família, descobri seus problemas econômicos. Pensei... Deteve-se, passando uma mão pelo cabelo com frustração. Deus, soa terrível agora que digo em voz alta. Pensei que poderia oferecer-lhe uma saída e, ao mesmo tempo, dar-nos uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Insistiu ela, o coração batendo-lhe dolorosamente no peito. Daniel virou-se completamente para ela, seus olhos escuros inusualmente despidos de defesas. Para encontrar algo real neste mundo de mentiras, respondeu. Algo que não pudesse comprar, manipular ou controlar. Algo que, talvez, pudesse salvar-me de mim mesmo. O sol terminou de ocultar-se atrás dos telhados coloniais. Na penumbra crescente, duas silhuetas permaneceram imóveis naquele terraço, separadas por centímetros físicos e por abismos emocionais que talvez começavam a estreitar-se. O escritório de advocacia Monteiro, Guimarães em Associados, ocupava 3 andares de um elegante edifício na Avenida Paulista. Sofia esperava numa sala de reuniões com vista para o bulício urbano, seus dedos tamborilando nervosamente sobre a pasta de documentos que havia preparado. Ainda não podia acreditar que estivesse ali, prestes a assinar os papéis que tornariam realidade seu projeto mais pessoal. A porta se abriu e entrou Daniel, seguido por um homem mais velho de cabelo grisalho e aspecto distinto que Sofia reconheceu como Alberto Monteiro, o advogado principal. Tudo está em ordem, senhora Santana, anunciou Monteiro, estendendo vários documentos sobre a mesa. A Fundação Mendonça para as Artes fica legalmente constituída com a senhora como presidente e um orçamento inicial de 5 milhões de reais. Sofia respirou fundo, tentando manter a compostura profissional que se havia imposto para esta reunião, embora por dentro sentisse um turbilhão de emoções. Obrigada, Dr. Monteiro, respondeu, revisando brevemente os documentos. Os estatutos incluem a cláusula de autonomia que solicitei? Certamente, confirmou o advogado. A fundação operará com total independência do Grupo Santana. Os fundos foram transferidos irrevogavelmente e a senhora tem plena autoridade sobre sua administração. Daniel permaneceu em silêncio durante todo o intercâmbio, observando Sofia com uma expressão que mesclava orgulho e algo mais complexo, quase melancólico. Quando ela finalmente assinou os documentos com pulso surpreendentemente firme, ele limitou-se a assentir levemente. O advogado os deixou sozinhos após as congratulações de praxe. Através das janelas, São Paulo exibia seu esplendor modernista, tão diferente da Salvador barroca ou do Rio cosmopolita, uma cidade reinventada constantemente, como eles mesmos estavam tentando fazer. Por que 5 milhões? Perguntou finalmente Sofia. Pedi 1. Daniel aproximou-se da janela, observando distraidamente as pessoas que passavam pela avenida. Porque acredito em seu projeto, respondeu simplesmente. E porque queria demonstrar-lhe que confio em seu critério. É isso ou é outra forma de controle? A pergunta não era agressiva, mas genuinamente curiosa. Daniel virou-se para olhá-la diretamente. Há 6 meses teria sido controle, admitiu com sinceridade. Hoje é um ato de fé. Algo se afrouxou no peito de Sofia, como um nó que começava lentamente a desfazer-se. Nessa tarde, enquanto percorriam o bairro da Muca, onde Daniel havia crescido, as ruas estreitas tão diferentes das avenidas elegantes do centro, Sofia compreendeu melhor seu enigmático esposo. Viu os blocos de apartamentos descascados,
os varais com roupa modesta ondulando entre sacadas diminutas, as crianças brincando em praças improvisadas. Aqui vivíamos, apontou Daniel para um edifício particularmente deteriorado. 3º andar, um apartamento de 2 quartos para 5 pessoas. 5? Perguntou Sofia, surpresa. Nunca mencionou irmãos. Uma sombra cruzou o rosto de Daniel. Tinha 2 irmãs pequenas, gêmeas. Morreram em um incêndio quando eu tinha 15 anos. Sua voz era neutra, clinicamente distanciada da dor. Meu pai estava bêbado demais para tirá-las. Eu estava trabalhando no turno da noite. Sofia deteve-se abruptamente, o impacto da revelação golpeando-a fisicamente. Daniel, sinto muito, murmurou, incapaz de encontrar palavras adequadas para tal tragédia. Depois disso, jurei que nunca mais seria impotente, continuou ele, como se necessitasse expulsar algo longamente contido, que acumularia poder e dinheiro suficientes para que nada nem ninguém pudesse voltar a tirar-me o que amava. Em um impulso, Sofia tomou sua mão. Era a primeira vez que iniciava contato físico entre eles. A mão de Daniel, forte e calosa apesar de décadas de escritórios e ternos caros, tensionou-se momentaneamente antes de relaxar na sua. E funcionou? Perguntou suavemente. O poder e o dinheiro protegeram-no da dor? Daniel olhou para suas mãos entrelaçadas, como se contivessem um mistério que não conseguia decifrar. Não, admitiu finalmente. Só construí uma fortaleza tão alta que ninguém podia entrar. Nem mesmo eu podia sair. Continuaram caminhando em silêncio, suas mãos ainda unidas, 2 náufragos agarrando-se mutuamente em um mar de memórias e possibilidades. Eventualmente, chegaram a um pequeno parque, onde crianças brincavam sob a vigilância de mães e avós que conversavam em bancos descascados. Aqui foi onde vendi meu primeiro jornal, comentou Daniel com um sorriso nostálgico. Tinha 7 anos e estava aterrorizado, mas precisávamos do dinheiro para remédios. Sofia observou um menino de uns 6 anos que tentava sem êxito elevar uma pipa caseira. Algo em sua determinação, em sua recusa a render-se apesar dos repetidos fracassos, lembrou-lhe o homem que estava junto a ela. Acho que deveríamos estabelecer o primeiro centro da fundação aqui, disse subitamente. Na Muca, onde as crianças realmente precisam. Daniel a olhou com genuína surpresa. Pensei que o faria no Pelourinho. É seu lar. Meu lar? Sofia deixou a frase inacabada, subitamente consciente de que o conceito de lar havia se tornado fluido, complexo, indefinível. O Pelourinho está melhor que este bairro. E acho que há certa justiça poética em começar onde você começou. Como um círculo que se fecha. Algo mudou na expressão de Daniel. Uma abertura, uma vulnerabilidade quase dolorosa de contemplar. Sabe qual é a coisa mais estranha, Sofia? Disse, sua voz quase um sussurro. Que depois de toda uma vida construindo, acumulando, comprando, a única coisa que realmente quero agora é a única que não posso adquirir com dinheiro. E o que é? Perguntou ela, embora algo em seu interior já conhecesse a resposta. Seu coração, respondeu simplesmente, livremente entregue, não como parte de um contrato. O sol da tarde paulista banhava a cena com uma luz dourada, convertendo um momento de confissão em algo quase sagrado. Naquele parque humilde, rodeados de vida cotidiana, 2 pessoas que haviam se unido por cálculo começavam a descobrir que as equações do coração raramente seguem a lógica prevista. O consultório da doutora Ferreira, na exclusiva clínica da Barra da Tijuca, estava decorado com uma sobriedade elegante. Quadros abstratos em tons azuis, uma biblioteca de textos médicos cuidadosamente ordenados e uma escrivaninha de design minimalista, atrás da qual a reputada ginecologista observava Sofia com expressão profissionalmente neutra. Parabéns, senhora Santana, disse finalmente. Você está grávida de aproximadamente 7 semanas. As palavras ficaram suspensas no ar climatizado da consulta, como partículas de poeira sob um raio de luz, visíveis, inegáveis, transformadoras. Sofia piscou várias vezes, tentando processar a informação. Um bebê, uma vida crescendo dentro dela, uma consequência imprevista da única noite que havia compartilhado com Daniel, 3 semanas antes, após regressar de São Paulo.
Uma noite de vulnerabilidade compartilhada, de barreiras finalmente derrubadas, de confissões sussurradas na escuridão. Está tudo bem? Perguntou com voz trêmula. Perfeitamente, confirmou a doutora, passando-lhe algumas imagens de ultrassom. É muito pequeno ainda, mas seu coração bate com força. Deseja que chamemos seu marido? Não, respondeu Sofia rapidamente. Eu prefiro dizer-lhe pessoalmente. De volta ao apartamento na Vieira Souto, Sofia caminhou diretamente até a varanda envidraçada, onde costumava sentar-se para ler. A cidade estendia-se a seus pés como uma tapeçaria de luzes e movimento, alheia ao terremoto emocional que ela experimentava. Um filho. O herdeiro que Daniel tanto desejava para seu império. A continuação do sobrenome Santana. Mas também muito mais. Uma vida inocente, um vínculo permanente, uma responsabilidade avassaladora. O telefone vibrou em sua bolsa. Era uma mensagem de sua mãe, perguntando pela enésima vez quando visitariam a casa recém-restaurada em Salvador. Sofia deixou o telefone sem responder. A relação com seus pais havia se tensionado desde que decidiu estabelecer o primeiro centro da fundação em São Paulo, em vez de na Bahia. Antônio havia aceitado sua decisão com resignada compreensão, mas Dolores seguia considerando-a uma traição às suas raízes. Mas notícias? A voz de Daniel a sobressaltou. Não o havia ouvido entrar. Estava na porta da varanda, a pasta em uma mão, a gravata ligeiramente afrouxada. Nos últimos meses, sua aparência havia suavizado quase imperceptivelmente. Seguia sendo o poderoso empresário, mas ocasionalmente apareciam rachaduras em sua fachada. Um sorriso genuíno, um comentário espontâneo, pequenos gestos de consideração que antes teriam parecido impensáveis. Não exatamente, respondeu Sofia, convidando-o a sentar-se à sua frente com um gesto, mas sim notícias importantes. Daniel sentou-se, deixando a pasta de lado. Entre eles, a mesa de vidro refletia seus rostos distorcidos, como um espelho de água perturbada. Estou grávida, disse Sofia diretamente, sem preâmbulos. O rosto de Daniel permaneceu imóvel durante vários segundos, como uma fotografia. Depois, lentamente, uma cascata de emoções cruzou por ele. Surpresa, incredulidade, um lampejo de alegria e, finalmente, algo próximo ao medo. Tem certeza? Perguntou com voz rouca. Sofia assentiu, estendendo as imagens de ultrassom sobre a mesa de vidro. Daniel as observou como se contivessem códigos indecifráveis. 7 semanas, murmurou fazendo cálculos mentais. Depois de São Paulo. Sim, confirmou ela, observando-o atentamente. Está desapontado? Desapontado, repetiu ele, levantando o olhar. Meu Deus, não. Estou... Interrompeu-se buscando a palavra adequada. Aterrorizado. Não era a resposta que Sofia esperava do homem que havia planejado meticulosamente cada aspecto de sua vida, incluindo seu casamento. Você, aterrorizado? Perguntou com genuína surpresa. Construiu um império do zero. Negociou com governos e multinacionais. O que pode dar-lhe medo em um bebê? Daniel levantou-se e caminhou até a janela, sua silhueta recortada contra o horizonte urbano. Nunca tive um pai real, Sofia, disse finalmente. Só um homem que usava seus punhos quando bebia demais. E se eu só souber ser esse tipo de pai? E se a única coisa que aprendi é acumular poder e controle? Havia tanta vulnerabilidade crua em sua voz que Sofia sentiu um nó na garganta. Levantou-se e aproximou-se dele, detendo-se a um passo de distância. Daniel, olhe para mim, pediu suavemente. O fato de que você se preocupe em ser um mau pai já demonstra que não será. Os monstros não questionam a si mesmos. Ele virou-se lentamente, seus olhos inusualmente brilhantes. Quero fazer isto certo, Sofia, confessou. Com o bebê, com você, com tudo. Mas não sei como. Minha vida inteira tem sido uma batalha. Não sei viver de outra maneira. Impulsivamente, Sofia tomou sua mão e a colocou sobre seu ventre ainda plano. Um gesto simbólico, já que nada podia ser sentido ainda. Mas o efeito em Daniel foi imediato. Seus dedos se estenderam protetoramente, como se tentasse abarcar e proteger algo infinitamente precioso. Então aprenderemos juntos,
disse ela com uma convicção que não sabia que possuía. Dia a dia, erro após erro, como fazem todas as famílias reais. Família. A palavra ficou flutuando entre eles como uma promessa, como um território inexplorado, mas tentador. Não o frio contrato matrimonial que haviam assinado, mas algo orgânico, imperfeito e genuíno. Naquela noite, enquanto o rio dormia sob um manto de estrelas urbanas, duas pessoas que se haviam unido pelas razões erradas começaram a vislumbrar um caminho diferente. Um caminho que, talvez, poderia transformar sua elaborada gaiola de cristal em um verdadeiro lar. A sala de reuniões do Grupo Santana vibrava com tensão contida. Ao redor da imponente mesa de mármore negro, 12 homens e 3 mulheres em ternos impecáveis observavam com expressões que oscilavam entre a incredulidade e a hostilidade apenas disfarçada. À frente, junto a Daniel, Sofia acabava de apresentar sua proposta mais audaciosa até a data. Permita-me resumir, senhora Santana, interveio Rodrigo Mendes, diretor financeiro do grupo e veterano de 1000 batalhas corporativas. Propõe que destinemos 20% dos lucros do próximo empreendimento de luxo em Florianópolis para construir moradias sociais acessíveis no mesmo terreno. Entendi corretamente? Perfeitamente, senhor Mendes, confirmou Sofia com uma calma que contrastava com seu coração acelerado. E não só moradias sociais, mas também um centro comunitário de formação profissional e artística. Um murmúrio percorreu a mesa. Daniel, sentado a seu lado com expressão inescrutável, mantinha os dedos entrelaçados sobre a superfície polida. Com todo respeito, senhora, continuou Mendes, seu tom deixando claro que o respeito era mínimo. Esse planejamento reduziria nossos lucros em quase 40%. Nossos acionistas majoritários somos nós, Rodrigo, interrompeu Daniel, sua voz suave, mas com um fio de aço. E esta proposta não é um capricho filantrópico. É uma estratégia de negócio a longo prazo. Todos os olhos se voltaram para ele, surpresos. Daniel Santana, conhecido por seu implacável enfoque em maximizar lucros, defendendo um projeto social. Era como se um lobo de Wall Street repentinamente advogasse pelo veganismo. O futuro da incorporação imobiliária não está em criar bolhas de luxo isoladas, continuou Daniel, levantando-se para projetar uma série de gráficos. Está em criar comunidades sustentáveis, onde a diversidade socioeconômica gere ecossistemas urbanos viáveis a longo prazo. Durante a hora seguinte, Daniel e Sofia apresentaram uma análise detalhada, estudos de casos internacionais, projeções financeiras, análises de impacto social e, o mais surpreendente para os veteranos diretores, um plano que demonstrava como esta aparente perda se transformaria em vantagem competitiva e em valorização do conjunto do empreendimento a médio prazo. Quando finalmente os membros do conselho começaram a retirar-se, alguns com expressões pensativas e outros ainda céticos, Sofia sentiu uma mistura de exaustão e exaltação. Havia sido sua primeira grande intervenção nos negócios de Daniel, e embora a ideia original tivesse sido sua, ele a havia desenvolvido e defendido como própria. Você esteve brilhante, comentou Daniel quando ficaram sozinhos. Rodrigo quase desmaiou quando apresentou os números do retorno social de investimento. Sofia sorriu recolhendo seus documentos. Aprendi com o melhor manipulador que conheço, brincou, embora com uma ponta de seriedade. Mas desta vez é para uma boa causa. Daniel aproximou-se e, em um gesto que ainda resultava novo entre eles, colocou suavemente uma mão sobre o ventre de Sofia, agora ligeiramente abaulado aos 5 meses de gravidez. Como está nosso pequeno revolucionário? Perguntou com uma ternura que poucos associariam ao implacável empresário. Nossa pequena revolucionária, corrigiu Sofia. A doutora Ferreira confirmou ontem que é uma menina. A expressão de Daniel transformou-se. Uma emoção crua, quase dolorosa em sua intensidade, cruzou seu rosto normalmente controlado. Uma menina, repetiu, sua voz apenas um sussurro. Vou ter uma filha. Algo em seu tom alertou Sofia. Não era decepção, como poderia esperar-se de alguns homens tradicionais que anseiam por um herdeiro homem. Era algo mais profundo, quase como terror. Daniel, o que acontece?
Perguntou suavemente. Ele afastou-se em direção à janela, contemplando o skyline carioca como se buscasse respostas nos edifícios de aço e vidro. Minhas irmãs, disse finalmente. As gêmeas. Tinham 6 anos quando morreram no incêndio. Estavam sozinhas em casa porque eu havia conseguido um trabalho extra e meu pai, bem, estava onde sempre estava. Sofia aproximou-se lentamente. Como se chamavam? Perguntou com delicadeza. Lúcia e Helena, respondeu Daniel, e o simples ato de pronunciar aqueles nomes pareceu custar-lhe um esforço físico. Eram idênticas, mas Helena tinha uma pequena marca de nascença junto ao olho esquerdo. Era a única forma de distingui-las. Sofia tomou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dele. Não pude protegê-las, continuou Daniel, sua voz quebrando-se imperceptivelmente. Prometi-lhes que sempre cuidaria delas, que construiria uma casa grande com jardim onde pudessem brincar seguras. Falhei com elas. Nesse momento, naquela asséptica sala de reuniões corporativa, Sofia finalmente compreendeu o núcleo do homem com quem havia se casado. Não era a ambição o que o havia impulsionado a construir seu império. Era uma promessa quebrada a 2 meninas que já não podiam ouvi-la. Era culpa, era penitência. Era a desesperada necessidade de construir muralhas tão altas que nenhuma tragédia pudesse voltar a penetrá-las. Não falhou com elas, Daniel, disse firmemente. Você era uma criança tentando fazer o trabalho de um adulto. A responsabilidade não era sua. A responsabilidade sempre foi minha, rebateu ele com amargura. Desde que me lembro. E agora? Seu olhar dirigiu-se involuntariamente para o ventre de Sofia. Agora terei outra menina para proteger. Estou aterrorizado de voltar a falhar. Sofia tomou seu rosto entre suas mãos, obrigando-o a olhá-la diretamente nos olhos. Escute-me bem, Daniel Santana. Não pode controlar o universo. Não pode prever cada perigo. Não pode construir fortalezas impenetráveis. Sua voz era suave, mas inflexível. A única coisa que pode fazer é amar. Amar imperfeitamente, amar aterrorizadamente, mas amar com todo o seu ser. É a única coisa que qualquer um de nós pode fazer realmente. Algo se rompeu na expressão de Daniel, como gelo fraturando-se após um longo inverno. Sem palavras, atraiu-a para si e a abraçou com uma intensidade que falava de décadas de emoções contidas finalmente transbordando. Sofia o sustentou, sentindo os tremores imperceptíveis de seus ombros, compreendendo que estava presenciando algo que talvez ninguém tivesse visto jamais. Daniel Santana, completamente vulnerável, completamente humano. Nesse abraço, naquela sala de poder corporativo com vista para o rio financeiro, algo fundamental mudou entre eles. Já não eram o milionário e a jovem de boa família em um casamento de conveniência. Eram 2 pessoas feridas, encontrando no outro, inesperadamente, a força para curar. O jantar beneficente da Fundação Mendonça para as Artes no Palácio do Itamaraty era o evento social do ano. O antigo salão de baile, com seus espelhos centenários e lustres de cristal, resplandecia sob a luz cálida de 1000 velas. A elite brasileira se mesclava em uma elaborada dança social, taças de champanhe na mão, trajes de estilistas e joias que sussurravam histórias de fortunas geracionais. Sofia, aos seus 7 meses de gravidez, resplandecia em um vestido de gala desenhado especialmente por Lino Villaventura para acomodar seu ventre. Ao seu lado, Daniel cumprimentava mecanicamente ministros, empresários e figurões, sua mão ocasionalmente buscando a dela como uma âncora em meio àquela tempestade de falsos sorrisos e agendas ocultas. Sua fundação é a sensação do momento, querida, comentou Beatriz Pinheiro de Assis, uma mulher de 60 anos impecavelmente conservada graças à cirurgia e a uma disciplina férrea. Embora deva confessar que, a princípio, todos pensávamos que era um desses caprichos de esposa jovem que Daniel permitia para mantê-la entretida. Sofia sorriu com doçura calculada. É curioso, dona Beatriz. A princípio, eu também pensava que seu título era apenas um acessório decorativo. Que agradável descobrir que ambas somos mais que os rótulos que nos colocam, não é verdade? Daniel quase se engasgou com seu champanhe. A senhora piscou várias vezes, processando o elegante insulto.
antes de afastar-se com uma desculpa murmurada. Isso foi magistralmente cruel, sussurrou Daniel com admiração. Você se tornou uma especialista nesse jogo. Aprendi com o melhor, respondeu ela com um sorriso cúmplice. Embora preferisse estar em casa com um livro e meias grossas. Era verdade. Apesar do sucesso rotundo da fundação, com 4 centros já operativos em bairros desfavorecidos e um reconhecimento internacional crescente, Sofia seguia sentindo-se como uma intrusa nesses eventos, como se a qualquer momento alguém pudesse apontá-la e gritar que não pertencia ali, que seguia sendo a garota do Pelourinho que servia drinks para pagar as contas. A orquestra de câmara começou a tocar um vals. Daniel estendeu sua mão em um convite silencioso. Dançamos, senhora Santana? Prometo evitar sua barriga. Sofia aceitou com um sorriso. Na pista de dança, movendo-se com surpreendente graça dado seu estado, observou os rostos ao seu redor. Quantos deles viviam também atrás de máscaras cuidadosamente construídas? Quantos escondiam feridas, medos, anseios genuínos, sob camadas de educação privilegiada e riqueza ostentosa? Um real por seus pensamentos, murmurou Daniel, guiando-a habilmente entre outros casais. Estava pensando em quem somos realmente, respondeu ela. Debaixo de tudo isto. A expressão de Daniel suavizou-se, essa expressão que só ela conhecia, reservada para momentos de intimidade autêntica entre eles. Acho que estamos descobrindo, disse. Dia a dia. A música mudou para uma peça mais lenta. Daniel a aproximou um pouco mais, sua mão cálida na parte baixa de suas costas. Sofia apoiou sua cabeça em seu ombro, permitindo-se um momento de conexão genuína em meio àquele teatro social. Então, o sentiu tensionar-se imperceptivelmente. Não olhe agora, sussurrou ele, mas Cláudia acabou de entrar. Sofia não precisava olhar para saber a quem se referia. Cláudia Veiga, a segunda ex-esposa de Daniel, era uma presença frequente na alta sociedade carioca. Modelo em sua juventude, agora dirigia uma influente revista de moda e era conhecida por sua língua afiada e seus rancores duradouros. Seu divórcio de Daniel havia sido notoriamente amargo. É só uma mulher amargurada por suas próprias escolhas, respondeu Sofia, tentando soar despreocupada. Não pode nos fazer mal. Daniel a olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Você subestima sua capacidade para o rancor. E agora tem um motivo adicional. Está praticamente falida. Sua revista está à beira da falência. Sofia franziu o senho. Como sabe? Tenho minhas fontes, respondeu ele com uma expressão enigmática que lembrou a Sofia o Daniel dos primeiros dias, calculador e distante. O vals terminou e regressaram à beira da pista. Inevitavelmente, o percurso social os levou a cruzar-se com Cláudia, espetacular em um vestido vermelho sangue que parecia desenhado especificamente para chamar a atenção. Daniel, querido, ronronou com falsa doçura, que... Interessante vê-lo em um evento cultural. E esta deve ser sua nova aquisição. Encantadora num estilo provinciano refrescante. Sofia sorriu com perfeita compostura. Senhora Veiga, li muito sobre você, respondeu. É fascinante finalmente conhecê-la em pessoa. As fotografias realmente não lhe fazem justiça. Não? Cláudia semicerrou os olhos, insegura de se havia recebido um elogio ou uma alfinetada. De maneira alguma, continuou Sofia. Nas fotos não se aprecia completamente sua intensidade. Daniel interveio antes que a situação escalasse. Foi um prazer, Cláudia, mas nos reclamam no palco. A fundação, você sabe. Afastaram-se com estudada calma, mas Sofia pôde sentir os olhos da mulher perfurando suas costas. Essa mulher é veneno puro, murmurou Daniel enquanto cumprimentava um ministro de passagem. E agora que está desesperada por dinheiro, é ainda mais perigosa. Sofia ia responder quando notou um garçom aproximando-se diretamente deles, movendo-se com demasiada determinação para estar simplesmente oferecendo canapés. Quando o homem estava a 1 metro de distância, tirou algo de sua bandeja que definitivamente não era comida, um envelope Manila. Senhora Santana, disse em voz baixa, me pagaram para entregar-lhe isto pessoalmente. Antes que Daniel pudesse intervir, o homem deixou o envelope nas mãos de Sofia.
e desapareceu entre a multidão com surpreendente agilidade. Confusa, Sofia abriu o envelope. Dentro havia várias fotografias e um pendrive. As imagens mostravam Daniel em atitude íntima com várias mulheres. Algumas fotos pareciam recentes, de poucos meses, posteriores ao seu casamento. Sofia sentiu que o chão se movia sob seus pés. A música, as conversas, o tilintar das taças, tudo pareceu distorcer-se em um zumbido distante. Sua visão estreitou-se, focalizando-se unicamente naquelas imagens que destroçavam a frágil confiança que havia construído durante meses. Sofia, não é o que parece. A voz de Daniel chegava como através de um túnel. Posso explicar. Ela levantou o olhar, encontrando-se com seus olhos. Pela primeira vez desde que o conhecia, viu algo que nunca esperou ver em Daniel Santana. Pânico absoluto. Preciso de ar, murmurou dirigindo-se com toda a dignidade que pôde reunir para um dos terraços laterais. A noite carioca a recebeu com ar fresco que contrastava com o abafamento do salão. As estrelas brilhavam indiferentes sobre o palácio do Itamaraty, o lago espelhado, a cidade inteira que continuava sua vida alheia ao drama que se desenvolvia a poucos metros. Daniel a alcançou segundos depois, fechando as portas de vidro atrás dele para dar-lhes privacidade. São manipulações, disse imediatamente. Fotomontagens criadas para prejudicar-nos. Posso provar. Sofia virou-se lentamente, as fotografias ainda em suas mãos trêmulas. Todas são falsas? Perguntou sua voz estranhamente calma. Inclusive esta onde você está com uma mulher loira no que parece ser nosso apartamento. Posso ver o quadro de Portinari que está pendurado em nossa sala. Daniel empalideceu visivelmente. Essa... começou, e logo se deteve, passando uma mão pelo cabelo com frustração. Essa é de há 6 meses, quando você e eu apenas começávamos a... É complicado. Simplifique para mim, respondeu Sofia, seu tom cortante como gelo. Estava com outra mulher enquanto eu levava sua filha em meu ventre. Não foi assim, insistiu ele, aproximando-se um passo que ela neutralizou retrocedendo. Essa mulher é Isabella Durand, uma corretora de imóveis francesa. A reunião era estritamente profissional. Alguém manipulou as imagens para que parecesse algo mais. Sofia o olhou fixamente, buscando em seus olhos a verdade. E por que alguém faria isso? Por que agora? Daniel respirou fundo, olhando brevemente para o salão onde a festa continuava, alheia a seu drama pessoal. Porque alguém quer destruir a única coisa verdadeira que construía em minha vida, respondeu finalmente. E sabe exatamente onde golpear. Por um momento, na penumbra daquele terraço palaciano, 2 pessoas que haviam começado como estranhos e haviam percorrido um longo caminho até a confiança mútua, se olharam através de um novo abismo de dúvida. Preciso de tempo, Daniel, disse finalmente Sofia, sua mão instintivamente protegendo seu ventre abaulado, onde sua filha se movia inquieta, como sentindo a tempestade emocional. Preciso pensar. E enquanto regressavam ao salão, mantendo as aparências com sorrisos tensos e conversa forçada, Sofia se perguntou se toda sua história havia sido simplesmente uma elaborada ilusão, um castelo construído sobre areia que a primeira maré da realidade estava destinada a varrer. A casa do Pelourinho brilhava com uma luz diferente no amanhecer soteropolitano. As paredes de cal, recentemente restauradas mas conservando sua essência centenária, pareciam absorver os primeiros raios solares e refleti-los com um calor que nenhum apartamento moderno poderia igualar. Sofia observava o pátio pela janela de seu antigo quarto, agora convertido em um elegante espaço que combinava a tradição baiana com toques contemporâneos. Haviam-se passado 3 semanas desde a gala no Rio. 3 semanas desde que havia decidido afastar-se temporariamente para pensar, para respirar, para proteger-se do turbilhão emocional. Seus pais, surpresos com sua chegada repentina mas intuitivamente discretos, haviam respeitado seu silêncio, limitando-se a cuidar dela e fazer perguntas sobre sua saúde e a do bebê. Daniel havia respeitado seu pedido de espaço. Sem chamadas, sem mensagens desesperadas,
Apenas um conciso e-mail com documentos que provavam a manipulação das fotografias, relatórios de um investigador privado sobre Cláudia Veiga e sua situação financeira, e uma breve nota que simplesmente dizia: "Quando estiver pronta para escutar, estarei esperando." O som de um vaso sendo movido no pátio tirou-a de seus pensamentos. Seu pai estava regando as plantas com esmero, cantarolando uma antiga canção baiana. Aos seus 65 anos, Antônio Almeida parecia rejuvenescido. A restauração da casa, a descoberta das pinturas coloniais, que agora haviam convertido parte da residência em um pequeno museu visitável, e sua nova ocupação como guia ocasional desse espaço lhe haviam devolvido um propósito. Sofia desceu ao pátio, onde o aroma de flores tropicais e café recém-feito se misturavam em uma fragrância que era a essência mesma de suas lembranças infantis. "Bom dia, pai!" saudou beijando a bochecha áspera de Antônio. "Madrugando como sempre. O sol não espera pelos preguiçosos", respondeu ele com um sorriso. "Além disso, hoje tenho um grupo de estudantes alemães que virão ver as pinturas coloniais. Quero que tudo esteja perfeito." Sofia sentou-se em uma das cadeiras de ferro forjado pintadas de branco, acariciando distraidamente seu ventre já muito proeminente aos 8 meses de gravidez. "Pai", começou dubitativamente. "Como soube que mamãe era a pessoa certa? Seu casamento foi arranjado, mas vocês construíram algo verdadeiro." Antônio deixou o regador e sentou-se à sua frente, suas mãos calejadas descansando sobre a mesa de mosaicos. "Não soube imediatamente", confessou. "No início via apenas uma jovem bonita de boa família que aportava a conexão social que nosso negócio precisava." Sorriu com nostalgia. Sua mãe era terrivelmente séria então. Quase não sorria. "Como Daniel", pensou Sofia, embora não o dissesse em voz alta. "O que fez a diferença", continuou Antônio, "foi a crise do governo Collor. A empresa familiar quase faliu. Perdemos quase tudo. Muitos de nossos amigos aristocratas desapareceram de repente." Fez um gesto eloquente com a mão. Sua mãe poderia ter voltado para sua família. Tinha todo o direito de sentir-se enganada. Em vez disso, vendeu suas joias pessoais para manter a empresa à tona e aprendeu contabilidade para me ajudar. Sofia piscou surpresa. Nunca havia escutado essa história. "Mamãe vendeu suas joias por você?" Antônio assentiu, seu olhar perdido nas lembranças. "Não por mim, por nós. Pelo que estávamos construindo juntos", corrigiu. "Foi então quando percebi que havia julgado mal sua mãe. Sob aquela fachada de perfeição aristocrática, havia uma mulher com um núcleo de aço, uma lutadora. Ambos permaneceram em silêncio. O único som, o gorjeio ocasional dos pássaros e o gotejar rítmico da fonte central. "Acredita que as pessoas podem mudar fundamentalmente, pai?" perguntou finalmente Sofia. Antônio a olhou com ternura. "Creio que as pessoas podem revelar partes de si mesmas que sempre estiveram ali, mas que nunca tiveram a oportunidade de manifestar-se", respondeu sabiamente. "Como essas pinturas coloniais que estavam ocultas sob camadas de reboco em nossas paredes durante séculos. Sempre estiveram ali. Só precisavam de alguém que as descobrisse com cuidado." A conversa foi interrompida pela chegada de Dolores, impecavelmente vestida como sempre, apesar do horário matinal. "Sofia, você tem visita", anunciou com um tom que mesclava desaprovação e resignação. "Seu marido está na sala." O coração de Sofia deu um salto. Não havia avisado Daniel de que estava pronta para vê-lo. Sua aparição inesperada era a típica do homem meticulosamente calculador que havia conhecido inicialmente. Quando entrou na sala, encontrou-o de pé junto à vitrine onde se exibiam algumas fotografias familiares. Não usava terno, mas jeans e uma camisa azul simples. Parecia cansado, com sombras sob os olhos e o cabelo ligeiramente mais comprido que o habitual. "Não sabia se você atenderia o telefone", disse girando-se para ela. Então decidi arriscar. Sofia manteve-se a uma distância prudente, avaliando-o. 3 semanas de silêncio e de repente aparece em Salvador sem avisar, comentou. "Não é muito próprio de você, Daniel. Seu modus operandi habitual seria enviar advogados com documentos ou manipular a situação à distância." Ele assentiu, aceitando a crítica. O Daniel de 1 ano atrás teria feito exatamente isso.
admitiu. Mas esse homem está evoluindo, ou talvez morrendo, para dar lugar a alguém melhor. Havia uma vulnerabilidade em seu tom que desarmou parcialmente Sofia. Sentou-se em uma das poltronas antigas da sala, indicando-lhe que fizesse o mesmo. Estou ouvindo, disse simplesmente. Daniel respirou fundo, como reunindo forças. Primeiro, o fácil. Tenho provas definitivas de que Cláudia está por trás das fotografias manipuladas. Está desesperada por dinheiro e buscava me chantagear, explicou. Mas não é por isso que vim. Vim porque percebi que não posso deixá-la ir sem lutar. Não desta vez. Não com o que construímos. Tirou do bolso um pequeno caderno gasto com capas de couro e o estendeu a Sofia. O que é isto? Perguntou ela, tomando-o com curiosidade. Meu diário, respondeu ele. Comecei-o depois que minhas irmãs morreram. Ninguém jamais o viu. Nem mesmo sabia que o conservava até que comecei a buscá-lo há uma semana. Sofia abriu-o com cuidado reverente. As páginas amareladas continham a letra irregular de um adolescente, evoluindo gradualmente até a caligrafia firme e precisa que reconhecia como a de Daniel adulto. Quero que o leia, continuou ele. Tudo. As partes escuras, as vergonhosas, as calculistas e frias. Porque se vamos construir algo real, você precisa conhecer-me completamente. Não a versão pública, não a versão que mostro nos negócios. Eu, o verdadeiro Daniel, com todas suas cicatrizes. Sofia fechou o diário assoberbada pelo gesto. Por que agora? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Daniel inclinou-se para a frente, seus olhos intensamente fixos nos dela. Porque percebi que você tinha razão desde o princípio. Não se pode construir algo autêntico sobre fundações falsas, respondeu. E porque, contra todas as probabilidades, contra toda a lógica empresarial, contra todos os meus instintos de sobrevivência, me apaixonei por você. Não como uma possessão, não como uma transação, mas como uma pessoa que me mostrou que existe outra forma de viver. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de um peso emocional quase tangível. O bebê escolheu esse momento para dar um chute particularmente forte, como se quisesse participar da conversa. Sofia não pôde evitar sorrir, levando uma mão ao ventre. Parece que alguém tem uma opinião sobre o assunto, comentou, rompendo ligeiramente a tensão. Daniel sorriu timidamente, um gesto tão raro nele que transformava completamente seu rosto. Posso? Perguntou, estendendo tentativamente uma mão. Sofia assentiu. Quando a palma de Daniel pousou sobre seu ventre, a bebê deu outro chute como reconhecendo seu toque. Ela sente sua falta, disse Sofia suavemente. Assim como eu. Os olhos de Daniel, normalmente impenetráveis, iluminaram-se com uma emoção crua e genuína. Isso significa que estou disposta a tentar, respondeu Sofia. Mas desta vez, com verdade absoluta entre nós. Sem manipulações, sem agendas ocultas. Um dia de cada vez, construindo algo real. No pátio baiano, o sol alcançava seu zênite, iluminando cada canto, cada rachadura, cada história oculta naquelas paredes centenárias. E dentro da antiga casa do Pelourinho, duas pessoas que haviam começado sua relação como um frio contrato de conveniência davam os primeiros passos vacilantes em direção a algo muito mais valioso. Uma união baseada na verdade nua, com todas suas imperfeições e possibilidades. O Hospital Samaritano resplandecia com essa asepsia luxuosa característica dos hospitais de elite. Pisos de mármore italiano, obras de arte originais nas paredes e um silêncio que só o dinheiro pode comprar. Em uma suíte especialmente preparada, Sofia respirava ritmicamente, enquanto outra contração a atravessava como uma onda crescente. Você está fazendo isso perfeitamente, a encorajou a parteira, uma mulher de meia-idade com mãos experientes e voz tranquilizadora. Ainda falta tempo, mas tudo progride normalmente. Daniel, sentado junto à cama, segurava a mão de Sofia com uma mistura de terror absoluto e determinação férrea. Havia lido compulsivamente todos os livros disponíveis sobre parto e cuidado de recém-nascidos, havia contratado os melhores especialistas. Havia preparado um plano com contingências para cada cenário possível, e ainda assim,
sentia-se completamente indefeso ante o milagre e terror primordial que estava presenciando. Lembre-me porque não quis a peridural, murmurou quando a contração cedeu, secando o suor da testa de Sofia com uma toalha úmida. Ela sorriu debilmente. Porque algumas experiências merecem ser vividas plenamente, com toda sua dor e sua glória, respondeu. Como nosso casamento. Daniel apertou sua mão comovido pela analogia. O trabalho de parto havia começado inesperadamente, 2 semanas antes da data prevista. Estavam no recém-inaugurado centro da Fundação Mendonça na Muca, rodeados de crianças que participavam em uma oficina de pintura mural. Sofia estava explicando a técnica do afresco a um grupo particularmente atento quando sentiu a primeira contração. Com calma surpreendente, havia terminado a explicação antes de sussurrar a Daniel que era hora de ir ao hospital. Agora, 12 horas depois, a noite carioca desdobrava-se além das janelas do quarto. As luzes da cidade piscavam como estrelas terrenas, alheias ao drama íntimo que se desenvolvia naquela suíte. Conte-me outra vez como será nossa casa na costa, pediu Sofia entre contrações, aferrando-se à conversa como distração. Daniel sorriu, seguindo o jogo que haviam desenvolvido durante as últimas semanas. Um futuro imaginado, uma vida projetada não para a ostentação ou o poder, mas para a felicidade simples. Terá grandes janelas orientadas para o mar, começou sua voz adotando um ritmo hipnótico. Poderemos tomar café da manhã vendo o amanhecer sobre o Atlântico. Haverá um jardim onde nossa filha poderá brincar segura, com uma árvore suficientemente grande para construir uma casa em seus galhos quando crescer um pouco. E meu ateliê? Perguntou Sofia, respirando profundamente, enquanto outra contração começava a formar-se. No andar superior, com luz natural perfeita para que você possa pintar, continuou ele. Porque sei que em segredo sempre quis criar arte, não só estudá-la. Sofia o olhou surpresa, apesar da dor crescente. Como soube? Nunca lhe disse. Daniel sorriu misteriosamente. Vi como observa os quadros nos museus. Não os olha como uma historiadora analisando técnicas. Os olha como alguém que anseia criar. A contração alcançou seu ponto máximo, interrompendo a conversa enquanto Sofia se concentrava em respirar. Quando passou, ela o olhou com renovada intensidade. Sabe qual é a coisa mais estranha de tudo isso? Disse, entrelaçando seus dedos com os dele. Que depois de tudo o que passamos não mudaria nada, nem mesmo os momentos dolorosos, porque nos trouxeram exatamente aqui. Antes que Daniel pudesse responder, a porta se abriu e entrou a doutora Mendonça, a reconhecida obstetra que supervisionava o caso. Vamos revisar como vai tudo, anunciou com profissionalismo caloroso. Após o exame, sua expressão tornou-se ligeiramente preocupada. A dilatação progride mais lentamente do que eu esperaria, explicou. E a posição do bebê não é ótima. Nada alarmante ainda, mas devemos vigiar de perto. Sofia e Daniel trocaram olhares. Nesse breve instante, toda a preparação de Daniel, todos seus planos meticulosos, todas suas estratégias de contingência pareceram evaporar-se frente à crua realidade de que algumas coisas simplesmente não podiam ser controladas. As horas seguintes transcorreram em uma estranha dimensão, onde o tempo se expandia e contraía caprichosamente. As contrações se intensificaram, mas a dilatação seguia progredindo com desesperadora lentidão. O monitor fetal ocasionalmente mostrava padrões que faziam franzir o senho à equipe médica. Precisamos falar de opções, disse finalmente a doutora Mendonça na hora 18 do trabalho de parto. A frequência cardíaca do bebê mostra sinais de estresse a cada contração intensa. Recomendaria considerar uma cesárea. Daniel, que havia permanecido como uma rocha junto a Sofia durante todo o processo, sentiu um medo ancestral apoderando-se dele. Imagens de suas irmãs pequenas, de perdas passadas, de promessas não cumpridas, amontoaram-se em sua mente. Por um terrível momento, sentiu-se novamente como aquele adolescente impotente ante forças que não podia controlar. Sofia percebeu imediatamente seu pânico. Apesar de seu próprio esgotamento e dor, foi ela quem apertou sua mão tranquilizadoramente. Tudo ficará bem, disse com uma convicção que não sentia completamente, mas que oferecia como um ato de fé compartilhada. Nossa filha é forte.
como nós. A sala cirúrgica era um espaço de precisão clínica e luz brilhante. Enquanto preparavam Sofia para a intervenção, Daniel foi momentaneamente afastado para vestir-se com o traje cirúrgico correspondente. Sozinho, naquele pequeno vestiário asséptico, experimentou algo que não havia sentido em décadas. Rezou. Não a um Deus específico ou com palavras formais, mas com a desesperada sinceridade de alguém que finalmente reconhece que o controle é uma ilusão. Quando regressou junto a Sofia, ela estava já sobre a mesa de operações, uma cortina separando seu torso superior da zona onde os cirurgiões trabalhariam. Daniel sentou-se junto à sua cabeça, tomando novamente sua mão. "Estou aterrorizado", confessou em um sussurro, a honestidade crua como um presente final antes do nascimento. "Eu também", admitiu ela, "mas estamos juntos nisso, como em tudo mais." Os minutos seguintes transcorreram em uma névoa de terminologia médica e movimentos precisos. E então, como um milagre que nenhum planejamento empresarial poderia jamais replicar, escutou-se o choro forte, indignado e perfeitamente saudável de um bebê entrando no mundo. "É uma menina preciosa e completamente saudável", anunciou a doutora, elevando brevemente a recém-nascida para que seus pais pudessem vê-la. Pequena, avermelhada, enrugada e com uma quantidade de cabelo escuro surpreendentemente abundante, a menina continuava protestando vigorosamente contra a indignidade de haver sido expulsa de seu cômodo lar de 9 meses. Quando finalmente a colocaram sobre o peito de Sofia, algo extraordinário ocorreu. A bebê abriu os olhos e pareceu olhar diretamente para sua mãe com uma intensidade impossível para um ser tão novo no mundo. E logo, em um gesto que o pessoal médico posteriormente qualificaria como inusual para um recém-nascido, estendeu sua diminuta mão e pareceu agarrar deliberadamente o dedo de Daniel, que acariciava tentativamente sua bochecha. Nesse momento, naquela sala cirúrgica de uma clínica de luxo carioca, Daniel Santana Vieira, o menino que havia sobrevivido à pobreza, o adolescente que havia suportado perdas inimagináveis, o homem que havia construído um império com determinação férrea, desmoronou completamente. As lágrimas contidas durante décadas atrás de muralhas de aço emocional fluíram livremente enquanto contemplava o milagre que era sua filha. "Lúcia", sussurrou Sofia olhando para Daniel com uma pergunta implícita. Ele assentiu, incapaz de falar, esmagado pelo gesto. Nomearam sua filha como a irmã que Daniel não havia podido salvar. Não como uma lembrança de culpa, mas como uma ponte entre o passado e o futuro. Como uma promessa de que o amor, mesmo atravessado pela dor, nunca se perde realmente. "Lúcia Mendonça Santana", confirmou finalmente, sua voz quebrada pela emoção. "A menina mais afortunada do mundo, porque tem uma mãe que lhe ensinará o que realmente importa na vida, e um pai que moverá montanhas para protegê-la", acrescentou Sofia, sorrindo apesar do esgotamento. "Mas que também lhe ensinará a escalar essas montanhas por si mesma." Lá fora, o rio despertava para um novo dia. O sol nascente dourava os edifícios históricos e os arranha-céus contemporâneos por igual, iluminando uma cidade de contrastes e possibilidades. E dentro daquele quarto de hospital, 3 pessoas começavam sua jornada como família. Não a família perfeita das revistas de sociedade, não a dinastia empresarial que Daniel alguma vez imaginou, mas algo muito mais valioso. Uma família real, construída sobre cicatrizes convertidas em fortalezas e muros derrubados para criar pontes. A pequena praia perto de Búzios resplandecia sob o sol tropical. Água cristalina de um azul impossível lambia suavemente a orla, onde Lúcia, com seus 10 meses recém-completados, experimentava a sensação da areia entre seus diminutos dedos pela primeira vez. Sua risada borbulhante elevava-se no ar salgado, enquanto Daniel, ajoelhado junto a ela, mostrava-lhe como construir um castelo rudimentar com baldes de plástico. Do terraço da casa, Sofia observava a cena com uma mistura de alegria e assombro. A transformação de Daniel seguia surpreendendo-a diariamente. O implacável empresário, o estrategista calculador, havia dado lugar a um pai capaz de passar horas no chão brincando com sua filha,
completamente alheio às ligações perdidas ou aos e-mails sem resposta. A casa na costa, aquela que haviam imaginado durante o parto, havia se materializado em uma construção simples, mas elegante de pedra e vidro, empoleirada em um penhasco sobre uma praia privativa. Não era ostentosa como seria de esperar do patrimônio de Daniel, mas íntima, pensada para a vida familiar mais que para impressionar. O café esfria. A voz de sua mãe a tirou de seus pensamentos. Dolores Mendonça, elegante mesmo em sua versão veraneante com um simples vestido de linho, sentou-se junto a ela no terraço. Sua relação havia evoluído consideravelmente desde o nascimento de Lúcia. A avó havia suavizado muitas de suas rigidezes, descobrindo um insuspeitado talento para as canções infantis e os contos improvisados. "Olhe como brinca com ela", comentou Sofia, apontando para a praia onde Daniel agora fingia ser um monstro marinho que perseguia Lúcia, que engatinhava velozmente entre risadas. Quem teria imaginado isso há 2 anos? Dolores observou a cena com expressão avaliadora. "As pessoas não mudam fundamentalmente, Sofia", disse finalmente. "Só encontram a coragem para ser quem realmente são, debaixo de todas as camadas que a vida as obrigou a construir." Sofia olhou para sua mãe com surpresa. Essa observação filosófica não parecia própria da Dolores que conhecia. "Desde quando a senhora é tão sábia, mãe?" Dolores sorriu enigmaticamente. "Sempre fui. Simplesmente você não tinha idade suficiente para notar", respondeu sorvendo elegantemente seu café. "Ou acha que qualquer uma poderia ter sobrevivido a seu pai e suas crises econômicas durante 40 anos? Ambas riram, um som leve que se mesclou com o rumor constante das ondas. A cumplicidade entre elas era um desenvolvimento recente, mas valioso. O telefone de Sofia vibrou sobre a mesa. Era Renato Castilho, o diretor executivo da Fundação Mendonça, que agora contava com 6 centros ativos e um reconhecimento internacional crescente. "Boas notícias", anunciou após responder. "O Ministério da Cultura aprovou o financiamento para o programa piloto em escolas públicas. Começaremos em setembro em 50 centros." Ao desligar, encontrou Daniel e Lúcia subindo da praia. A pequena, exausta pela brincadeira, havia adormecido nos braços de seu pai, a cabecinha de cachos escuros apoiada confiadamente em seu ombro. "Ela finalmente se rendeu", sussurrou Daniel, sentando-se cuidadosamente para não acordá-la. "Tem tanta energia quanto determinação. Pergunto-me de quem terá herdado isso." Sofia sorriu, acariciando suavemente a bochecha rosada de sua filha. "O Ministério aprovou o programa educativo", informou-o em voz baixa. "Nunca tive dúvidas", respondeu ele com orgulho genuíno. Sua visão para a fundação sempre foi mais clara que a minha para minhas empresas. Horas mais tarde, quando Lúcia dormia profundamente em seu berço e Dolores havia se retirado para seu quarto, Daniel e Sofia caminhavam descalços pela orla, as ondas lambendo ocasionalmente seus pés. A lua cheia projetava um caminho prateado sobre o mar, como um convite a horizontes desconhecidos. "Recebi uma oferta pelo Grupo Santana hoje", comentou Daniel casualmente, como quem menciona o clima. "Um conglomerado americano. Querem expandir-se na América Latina." Sofia deteve-se surpresa. "Sua empresa? A que construiu do zero?" perguntou incrédula. "Pensei que fosse seu legado." Daniel contemplou o horizonte, onde o mar e o céu fundiam-se em uma escuridão indistinguível. "Tenho pensado muito sobre legados ultimamente", disse. "Sobre o que quero realmente deixar para Lúcia. E cheguei à conclusão de que não quero que herde um império construído sobre a obsessão de controle de um menino assustado." Girou-se para olhá-la diretamente. "Quero que herde a liberdade de escolher seu próprio caminho." "Está considerando vender?" perguntou Sofia, tentando processar a magnitude do que ele sugeria. Daniel assentiu lentamente. "Não tudo. Conservaria alguns projetos específicos, aqueles com verdadeiro impacto social, como as moradias acessíveis em Florianópolis", explicou. "O resto, poderíamos criar um fundo fiduciário para Lúcia, é claro, mas também uma fundação maior, separada da sua, focada em habitação, educação, oportunidades para crianças de bairros como a Muca, onde cresci." Sofia o observava maravilhada. Há apenas 2 anos,
Daniel definia seu valor pessoal pelo tamanho de seu império empresarial. Agora considerava desmontá-lo voluntariamente, por razões que nada tinham a ver com benefícios ou poder. "O que faria você?" perguntou suavemente. "Toda a sua vida foi essa empresa." Daniel sorriu, um sorriso genuíno que havia começado a aparecer com mais frequência desde o nascimento de Lúcia. "Tenho conversado com a USP", confessou. "Estão interessados em que eu dê algumas aulas sobre empreendedorismo social a partir de minha experiência. Nada em tempo integral, só o suficiente para manter-me ocupado, mas com tempo para o importante." Tomou as mãos de Sofia entre as suas, seus olhos brilhantes sob a luz lunar. "Também tenho pensado em escrever", acrescentou quase timidamente. "Não um típico livro de memórias empresariais, mas algo mais pessoal. Sobre crescer na muca, sobre perder minhas irmãs, sobre construir muralhas que terminaram sendo prisões, sobre encontrar o amor onde menos esperava", acrescentou Sofia apertando suas mãos. "Sobre isso especialmente", confirmou ele. "Sobre como às vezes precisamos perder tudo o que acreditávamos querer para encontrar o que realmente necessitávamos." Beijaram-se sob o céu estrelado, o mar como testemunha silenciosa. Não era um beijo apaixonado de novela romântica, mas algo mais profundo. O beijo de duas pessoas que haviam atravessado tempestades juntos e haviam emergido mais fortes, mais autênticos, mais completos. De volta à casa, enquanto as luzes da pequena cidade de Búzios piscavam ao longe, Sofia deteve-se um momento para contemplar seu lar. As janelas iluminadas suavemente, o terraço onde haviam compartilhado tantas conversas, o jardim onde Lúcia daria seus primeiros passos independentes qualquer dia desses. "Sabe o que é mais extraordinário?" disse, voltando-se para Daniel. "Que nosso casamento, que começou como o arranjo mais frio e calculado possível, tenha se convertido no mais autêntico de minha vida." Daniel a envolveu em seus braços, seu queixo apoiado suavemente sobre sua cabeça. "Talvez porque ambos entramos nele sendo completamente honestos sobre sua natureza transacional", refletiu. Não havia falsas expectativas românticas que pudessem nos decepcionar. Só um contrato limpo que, surpreendentemente, criou espaço para que crescesse algo real. Sofia sorriu contra seu peito, escutando o bater constante de seu coração. "Ou talvez", sussurrou, "simplesmente estivéssemos destinados a nos encontrar, de uma forma ou de outra. Que o universo, em sua infinita sabedoria, escolheu o caminho mais improvável só para demonstrar-nos que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho." Essa noite, enquanto a casa dormia embalada pelo som constante do Atlântico, duas pessoas que haviam começado sua história como estranhos unidos por conveniência descansavam entrelaçados, não como culminação de um conto de fadas, mas como participantes ativos na construção diária, imperfeita e maravilhosa do amor verdadeiro. Um amor que não nasce de contos ou convenções, mas de decisões conscientes, de vulnerabilidades compartilhadas, de muros derrubados pedra por pedra, até que não resta nada mais que a essência autêntica de dois seres humanos escolhendo-se mutuamente, dia após dia. 5 anos depois. O ateliê no andar superior da casa de Búzios era um espaço de luz e possibilidades. Janelões do chão ao teto enquadravam o Atlântico como uma obra de arte vivente, mutante a cada hora do dia, a cada estado de ânimo do mar. Cavaletes, telas em diferentes estados de finalização e o cheiro penetrante mas agradável de tinta a óleo e terebintina impregnavam o ambiente. Sofia, com o cabelo recolhido descuidadamente e manchas de tinta nas mãos, dava os últimos toques a um retrato familiar que ocupava o cavalete principal. Nele, Lúcia, agora uma menina vibrante de 6 anos com a intensidade de seu pai e a sensibilidade de sua mãe, construía um castelo de areia, enquanto Daniel, sentado a seu lado, a observava com uma mistura de assombro e adoração que Sofia havia capturado perfeitamente. "É sua melhor obra até agora." A voz de Daniel a sobressaltou. Não o havia ouvido subir as escadas. "Você me assustou", protestou ela, girando-se para encontrá-lo apoiado no marco da porta, observando-a com esse olhar de admiração que, ainda depois de tantos anos, lhe provocava um ligeiro rubor.
Há quanto tempo está aí? O suficiente para confirmar que minha esposa não é só a diretora da fundação cultural mais inovadora do Brasil, mas também uma artista extraordinária, respondeu, aproximando-se para examinar a pintura mais de perto. A forma como captou a luz é quase como se pudesse tocá-la. Sofia sorriu, satisfeita, mas também criticamente consciente dos detalhes que ainda queria aperfeiçoar. Onde está Lúcia? Perguntou, limpando as mãos em um trapo. Com seus pais na vila, comprando sorvete, respondeu Daniel, rodeando-a com seus braços por trás, ambos contemplando agora o retrato. Antônio está convencido de que ela tem vocação para arqueóloga depois que encontrou aqueles fragmentos de cerâmica antiga na praia. Sofia riu, apoiando-se contra seu peito. Meu pai vê potencial profissional em qualquer interesse passageiro de Lúcia. Na semana passada estava certo de que ela seria concertista de piano depois que tocou Brilha, Brilha, Estrelinha sem erros. Ficaram assim por um momento em cômodo silêncio, contemplando o retrato que capturava não só uma cena física, mas a essência mesma de sua família, imperfeita, autêntica, construída com determinação e amor consciente. Recebi uma ligação de São Paulo enquanto vinha para cá, comentou Daniel, seu tom casual, mas com um subtexto que Sofia captou imediatamente. A editora quer fazer uma edição especial pelo 5º aniversário do livro. O Preço do Controle, Memórias da Muca aos Arranha-Céus. As memórias de Daniel havia se convertido em um sucesso inesperado. O que começou como um exercício terapêutico pessoal havia ressoado com leitores de todo o espectro social, desde empresários presos em suas próprias prisões douradas até jovens de bairros desfavorecidos que viam em sua história uma possibilidade de transcender suas circunstâncias sem perder sua humanidade. Deveriam fazê-la, respondeu Sofia, girando-se para olhá-lo. Ajudou muita gente. Você recebeu mais de 200 cartas só no mês passado. Daniel assentiu pensativo. Após a venda da maioria do Grupo Santana, havia canalizado sua energia em direções que o Daniel de anos atrás jamais teria considerado. A docência universitária, a escrita e, especialmente, sua família. O homem obcecado com o controle e o poder havia dado lugar a alguém mais reflexivo, mais presente, mais conectado com o essencialmente humano. Lúcia quer que lhe contemos outra vez a história de como nos conhecemos, disse, mudando de assunto com um sorriso divertido. Sofia revirou os olhos, ainda que com evidente carinho. A versão censurada para crianças de 6 anos, suponho. Naturalmente, riu Daniel. A versão onde seu pai não manipulou descaradamente as circunstâncias para conseguir uma esposa e sua mãe não se casou por obrigação familiar. A versão onde duas pessoas muito diferentes encontraram a coragem para ser autênticas uma com a outra, corrigiu suavemente Sofia. E descobriram que as melhores histórias de amor não são as que começam com flechadas instantâneas, mas as que se constroem tijolo a tijolo, verdade a verdade, superando medos e derrubando muros. Daniel tomou seu rosto entre as mãos com infinita ternura. Às vezes me pergunto o que teria sido de mim se não a tivesse conhecido, confessou. Se tivesse seguido pelo caminho que havia traçado, acumulando poder e controle como escudos contra o medo. Não acredito nos e se, respondeu Sofia, apoiando sua mão sobre a dele. Acredito nos apesar de como começamos, apesar de nossos medos, apesar de nossas feridas. Escolhemos construir algo bonito com os materiais imperfeitos que tínhamos. O som de risadas infantis chegou do exterior. Lúcia regressava de sua excursão à vila, correndo pela trilha que conduzia à casa com um sorvete derretendo-se rapidamente em sua mão. Antônio e Dolores a seguiam a um ritmo mais pausado. O antigo empresário e a dama da sociedade, agora convertidos em avós, completamente entregues à sua única neta. Daniel e Sofia desceram para recebê-los. No amplo salão envidraçado, a luz da tarde tropical banhava a cena familiar em tons dourados. Enquanto Lúcia relatava emocionada sua descoberta de uma estrela do mar, enorme, do tamanho de um planeta, segundo suas próprias palavras, Daniel observou Sofia conversando animadamente com seus pais. O tempo havia suavizado as tensões entre eles.
transformando o rígido respeito inicial em um genuíno afeto. Mais tarde, quando a noite havia caído, e Lúcia finalmente havia adormecido depois da prometida história sobre como seus pais se conheceram, convenientemente adaptada à sua idade, Daniel e Sofia sentaram-se no terraço, contemplando a imensidão estrelada sobre o mar em calma. "Lembra daquela primeira noite?" perguntou Sofia, aninhada contra ele. "No hotel do Rio, depois do casamento." "Como se fosse ontem", respondeu ele. "Você estava aterrorizada, mas determinada a cumprir sua parte do trato. E você me surpreendeu completamente", continuou ela. "Esperava que fosse diferente, mais frio, mais transacional." Daniel sorriu na penumbra. "Eu também me surpreendi", confessou. "Havia planejado esse casamento como qualquer outra aquisição corporativa. Tinha tudo calculado. E então você disse aquelas palavras que mudaram tudo." "Nunca fui tocada", recordou Sofia, sorrindo ante a ingenuidade de seu eu passado. Não tinha ideia das múltiplas camadas que essa frase teria para nós. Daniel a atraiu mais para perto, beijando suavemente sua testa. Todas as análises financeiras, todas as estratégias empresariais que eu dominava, e não estava preparado para algo tão simples como a honestidade emocional de uma jovem baiana. Refletiu. "Creio que esse foi o momento em que o universo riu de todas as minhas tentativas de controle. E, no entanto, aqui estamos", murmurou Sofia, entrelaçando seus dedos com os dele, "construindo nosso próprio caminho, dia a dia. Não o que nos ditaram nossas famílias, nem a sociedade, nem sequer nossos medos passados." No quarto contíguo, Lúcia remexeu-se em sonhos, murmurando algo ininteligível antes de voltar à quietude. O som da respiração pacífica de sua filha chegava até eles como a lembrança mais pura do que realmente importava. "Sabe o que aprendi depois de todo este tempo?" disse Daniel, sua voz apenas um sussurro para não perturbar a paz noturna. "Que as muralhas que construímos para proteger-nos terminam convertendo-se em nossas prisões, e que só quando temos a coragem de derrubá-las, pedra por pedra, podemos realmente ver o horizonte infinito de possibilidades que sempre esteve ali." Sofia lhe deu um suave beijo, um desses beijos que contém a história completa de duas pessoas que escolheram crescer juntas. "E eu aprendi", respondeu, "que o amor verdadeiro não é um destino romântico onde finalmente chegamos. É uma tela em branco onde cada dia acrescentamos pinceladas, às vezes brilhantes, às vezes sombrias. A obra nunca está terminada, sempre está evoluindo. E essa contínua criação compartilhada é precisamente o que a faz bela." Sob o céu estrelado do litoral brasileiro, duas pessoas que haviam começado como estranhos unidos por um frio contrato, continuavam o infinito trabalho artesanal de construir uma vida autêntica. Uma vida que não seguia roteiros pré-estabelecidos nem expectativas externas. Uma vida imperfeita, desafiadora, às vezes dolorosa, mas fundamentalmente sua. Uma vida onde os muros que alguma vez os separaram haviam se transformado em pontes para um futuro que escreviam juntos, dia a dia, escolha a escolha, verdade a verdade. E nessa contínua escolha mútua, nesse compromisso renovado a cada amanhecer, haviam descoberto o segredo mais bem guardado, que o amor mais profundo não é o que nasce perfeito e sem esforço, mas o que se constrói conscientemente a partir das imperfeições compartilhadas, da vulnerabilidade mútua, da decisão ativa de ver ao outro em sua totalidade humana. Esse era sua maior conquista. Maior que qualquer império empresarial, maior que qualquer fundação beneficente, maior que qualquer reconhecimento social. Haviam construído um lar, não um edifício físico, mas um espaço emocional, onde três pessoas podiam ser completamente autênticas, completamente imperfeitas e completamente amadas exatamente como eram. E isso, descobriram, era a única riqueza que realmente importava.